Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um ano e percebemos que mais do que nunca precisamos de espiritualidade, que é o sentimento de religiosidade trabalhado na oficina dos nossos pensamentos. E somos levados a pensar nos tantos que abraçam a causa do Cristo e ajudam a nós, espíritos, que ficamos na retaguarda. Grande é a movimentação do bem para nos reencaminhar. E pensando nesses tantos, vamos começar hoje com uma mensagem de Sheila, mentora da nossa sala, em que por tantos anos estivemos aos sábados e voltaremos a estar, embora em alguns momentos nos sintamos lá. Não desista do bem. É uma psicografia de Chico Xavier. Seja qual for a dificuldade, persevera no bem. Fracasso é lição. Dor é porta de acesso a esferas superiores. Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem tua essência. Pensa no bem e esquece o mal. Rompe as algemas que te atam ao pessimismo. Mentaliza o progresso e abraça a tarefa nobilitante. O tempo tudo encaminha e a tudo corrige. Entra no clima da prece sincera, em cuja atmosfera ouvirás a voz do mais alto. Segue para a frente, confiando em Deus e em ti. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivares agora. Abraça o ideal elevado, entregando-te ao bem possível. No final, a vitória será sempre do amor. Sheila. Sabemos do empenho que tem sido feito para que o Brasil não deixe de cumprir sua missão de coração do mundo e pátria do Evangelho. Num dos relatos de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, vemos uma reunião de suma importância em que equipes preparadas se reúnem para trabalhos de colaboração nessa transição que vivemos, assim como muitos destes se preparam para reencarnar em missões abençoadas. E numa dessas reuniões, então, é feita ali uma preleção, uma palestra, com pontos muito importantes. Nós vamos ver ali alguns trechos. Todas as profecias, no entanto, afirmam que surgirá um mundo melhor, uma nova Jerusalém, terras onde manarão leite e mel, paraíso de luz e beleza, por que não dizer o reino dos céus na terra mesma? E essa revelação é esquecida, porque ainda predomina no espírito humano o interesse de informar sobre o apavorante e ameaçador, com esquecimento proposital ou não, em torno das benesses do amor e da misericórdia de Deus para com as suas criaturas. O que ele está ressaltando aqui é que nós ficamos muito com a parte, digamos, para o nosso entendimento, a parte assustadora do Apocalipse, das profecias, e deixamos de lado as benesses que tudo isso, que todo esse movimento nos trará. Quando o evangelista João ouviu as graves revelações, então está relatando esse palestrante, seu coração ficou pesado e ele perguntou: não há esperança? Está lá no Apocalipse, o último livro da Bíblia. Depois que ele tem toda aquela visão, ele vira muito preocupado e diz: não há esperança? Havia muita aflição no discípulo amado, que logo escutou a resposta formosa: sempre há esperança, ó tu, para quem o céu e a terra foram criados.
Uma segunda possibilidade faz parte dos divinos planos. Então, ele está colocando isso numa reunião em que a grande maioria pertence a esses grupos de trabalhos ativos nesse momento que vivemos, nesse período de transição que vivemos, e muitos dentre eles vão reencarnar. Então, ele vai falar agora de uma segunda possibilidade, porque nós sabemos que é assim, é a dor ou o amor. São sempre dois caminhos que podem ser escolhidos, tanto individualmente como coletivamente. Então, uma segunda possibilidade faz parte dos divinos planos, desde que as criaturas correspondam à expectativa do amor, gerando novos recursos em torno do bem que produzirão efeitos edificantes. Então, isso é muito, muito importante, porque quando nós pensamos em profecias, né, em visões proféticas, como teve ali o João, por exemplo, não significa que está determinado que isso acontecerá daquela forma como ele viu, porque existe a possibilidade de nos superarmos através do amor, corresponder à expectativa do amor, porque é isso que se espera. A profecia, ela vem para nos alertar, não afirmando que ela vai acontecer, mas nos dizendo que nós podemos mudar esses acontecimentos, que cabe a nós atenuarmos esses acontecimentos. Assim prossegue o grande vidente do Apocalipse. Mas eu não vi o que aconteceu a eles, pois a minha visão mudou, e eu vi um novo céu e uma nova terra. Então, depois de toda aquela situação que tanto preocupou, ele vê um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam acabado. A emoção tomou o apóstolo, que então exultava, quando ouviu uma grande voz dos seres angélicos que dizia: Não mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor. Houve uma pausa alentadora, diminuindo as preocupações dos ouvintes. Então, agora já voltando para essa reunião, né? Houve uma pausa alentadora, diminuindo as preocupações dos ouvintes em relação aos acontecimentos afligentes em pauta. Pessoalmente, sempre me detivera na revelação do desespero, está dizendo Filomeno. Não nos efeitos decorrentes quando chegasse o período de bênçãos, logo após as grandes calamidades no mundo renovado. A seguir, o digno mensageiro deu continuidade à peroração. Ocorrerão essas bênçãos, porque espíritos não comprometidos com o mal estarão no planeta, construindo o reino dos céus nos corações e trabalhando eficazmente em favor da solidariedade atendida pelo amor. Então, as bênçãos serão justamente não só essas presenças que nunca nos faltaram, desses espíritos que nos inspiram ao bem, mas presenças corporificadas, muitos desses encarnados entre nós que nos auxiliarão nessas mudanças necessárias. Após colocações importantíssimas, eis que se levanta Francisco de Assis, que já compunha a mesa num papel ali de foco das atenções, a presença de Francisco de Assis, que nós sabemos que é de grande importância. Vamos começar vendo uma passagem de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no capítulo chamado Francisco de Assis. Emmanuel informa-nos: por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Úmbria desolada, ou Umbria. Sua atividade reformista
Verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito e, ainda uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus. Então, perdeu-se o trabalho luminoso que Francisco de Assis veio para trazer na retomada da pureza do cristianismo, que estava sendo ali esquecida, né? O cristianismo estava sendo esquecido com a igreja, mas não alcançaram realmente ali a razão dessa presença abençoada junto de nós. E Chico Xavier, numa certa vez, é perguntado a ele se realmente Francisco de Assis seria uma encarnação do João Evangelista. E ele responde: grande comunidade dos nossos companheiros espíritas cristãos admite esta realidade. Nós também acreditamos que a elevação de São Francisco de Assis foi a continuidade da obra de João Evangelista na divulgação da obra do Cristo em todo o mundo, especialmente na vida ocidental. Creio que o assunto exposto é a expressão da verdade. Então, ele confirma esse entendimento, né, de que Francisco de Assis seria uma encarnação de João Evangelista. E observando o Evangelista, nós veremos João, o jovenzinho que desencarnou tão senhorzinho, nós vamos perceber que ele sempre esteve presente em todos os acontecimentos importantes, não só do processo evolutivo do planeta, mas sempre ao lado de Jesus em todos os momentos relacionados ali ao Mestre. Inclusive no momento crucial da crucificação. Ele estava lá, ele foi o único dos discípulos, né? Estava ali ao lado de Maria. E a narrativa na Bíblia, né, nós temos que na última ceia ele estava exatamente do lado de Jesus, ao momento em que ele coloca a cabeça de Jesus, aliás, ele coloca a sua cabeça no peito de Jesus, quando Jesus está falando ali de Judas, né? Então, nós vemos também, como eu já disse, né, que ele ficou ali ao lado de Maria, não só naquele momento da crucificação em que Jesus se volta para ele e fala: João, eis aí tua mãe. Se volta para sua mãe e diz: Maria, eis aí seu filho. E essa ligação tão forte, tão afetiva, tão duradoura, se concretiza com João cuidando de Maria em Éfeso, né? E João escreveu 5 livros, né? Nós sabemos o Evangelho, né? O Evangelho de João no Novo Testamento, que é o 4º Evangelho, é o último, né? Ele é o último a fazer o Evangelho. Temos 3 epístolas de João e temos o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? Então, voltando à narrativa aqui da presença de Francisco de Assis nessa reunião de suma importância, ele levanta-se, dirige-se à tribuna e, nimbado de claridades siderais, exorou emocionado: Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome
para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes na sombra da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. E ele tem mergulhado várias vezes, em todos os momentos importantes nessa escalada evolutiva. É um emissário de Jesus, de grande relevância, tanto que está prevista a volta dele. Primeiro vem ali a sua falange, digamos assim, preparando todo um caminho para que ele chegue no momento adequado, no momento certo, para que a sua presença traga modificações e desta vez sem a interferência daqueles que destruirão todo o trabalho. Dessa vez será um trabalho que ficará. Então, e ele continua: Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor, por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Então ele se coloca ao nosso lado, nós ainda tão retardatários, mas ele pede a Deus, a Jesus, como se nós estivéssemos pedindo. E como esse grupo que está se preparando estivesse rogando a Deus a ajuda para que pudessem cumprir com a sua jornada. As últimas palavras foram enunciadas com a voz embargada pela emoção. Aí o Lopes Neto, que estava ali organizando tudo, começou a dedilhar o teclado com harmonia. Flocos de luz desciam suavemente ao ritmo da melodia que escutávamos e automaticamente pusemos-nos a abraçar-nos, seguindo o exemplo dos nobres membros da mesa diretora. A reunião foi encerrada com especial onda de ternura e beleza. E teríamos tantas outras coisas para falar de Francisco de Assis, mas o que fica no momento para nós é a importância do momento que vivemos e termos sempre a confiança, a gratidão e a esperança muito firme, muito acesa, porque pleiades de espíritos estão a postos para nos ajudar, não só como espíritos, nos insuflando bons pensamentos, nos inspirando nos nossos deveres, mas também corporificados, ou seja, encarnados junto a nós. Então temos tudo. Se temos ali as profecias assustadoras, nós temos aquilo que João viu, o que viria após toda essa turbulência. E essa turbulência, a extensão dela, depende em grande parte do nosso comportamento, de como nós vamos interagir com essas presenças, que muitos já estão, como estamos interagindo, na verdade, né? E como viremos a dar seguimento ao nosso comportamento dentro de todo esse contexto de máxima importância que vivemos. Infelizes de nós, se não estivermos percebendo os momentos que estamos vivendo.
infelizes de nós. Então, com muita confiança, com muita gratidão no coração, elevemos os nossos pensamentos ao Pai e roguemos que luz se faça ao nosso entendimento, dulcificando o nosso coração. Fiquemos em paz. Boa tarde a todos. Estão todos bem? Continuam se cuidando? É necessário. Vamos então para a segunda parte da nossa sessão. Estamos finalizando o ano e achei interessante trazer uma reflexão sobre esse nosso recomeço de um novo ano. Eu escolhi uma mensagem de Emmanuel, Carta de Ano Novo. Essa mensagem se encontra no livro Vida e Caminho, de Francisco Cândido Xavier. Então ela diz assim: Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Então veja, que Deus nos concede uma nova oportunidade da gente aprender, trabalhar e servir. Essa é a nossa base, a base que nós devemos buscar para que a gente possa conseguir o nosso progresso espiritual. Trabalhar no sentido de nos melhorarmos para podermos conquistar aí a nossa evolução. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Então o tempo é o nosso maior aliado nas situações difíceis, nas situações de perda de entes queridos, onde aquela saudade é imensa. Ele que vai nos proporcionar essa calmaria. Reencarna no corpo do calendário. Então, nós precisamos ter uma marcação para podermos situar-nos. E ele é esse calendário oportuno. Descerrando horizontes mais claros para a nossa evolução, para a nossa ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Então, o novo ano, o novo dia, ele é uma convocação para a gente fazer ali as velhas promessas. A cada novo ano, quando vai finalizando, a gente já vai pensando no ano seguinte o que nós vamos executar, o que nós vamos fazer. E a gente tem que ter essa coragem de cumprir isto, Só que muitas vezes a gente se perde pelo caminho, se envolve nas situações mais delicadas do nosso dia a dia e acaba não cumprindo. Então, o nosso pedido é sempre para que a gente tenha boa vontade e coragem, como Emmanuel diz, para a gente conquistar ali a execução dessas velhas tarefas. Cumprir. Nós já prometemos isso na espiritualidade, nos comprometemos com diversas situações e às vezes nos sentimos tristes, desalentados. Por quê? Porque nós sabemos no nosso íntimo que nós não estamos cumprindo aquilo que prometemos na encarnação. Se tem inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. O Evangelho nos fala constantemente isto, Nós devemos deixar o nosso orgulho de lado, a nossa vaidade de lado e procurar reconciliar ali com os nossos inimigos. Também nos diz o Evangelho que nós não vamos ter a mesma simpatia que temos por um amigo fraternal, por alguém que a gente ama, mas que nós possamos ter o respeito.
seja ele com esse inimigo encarnado ou desencarnado, né? E procurar não entrar até mesmo naqueles pensamentos do duelo mental, onde nós vamos desejar ali as mais diversas situações, que nós tenhamos aí o amor, o amor no sentido universal, né? O respeito. Se foste ofendido, perdoa a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Então, as ofensas, né? Constantemente nós estamos envoltas a ela. Gentileza gera gentileza. Então, se eu perdoar, se eu me manifestar de outra maneira, eu vou clarear a minha estrada, o meu caminho. Por quê? Porque eu não vou ter ali aquelas picuinhas, aqueles empecilhos. Eu vou seguir, né, no caminho reto. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Então, nós provocamos na nossa vida diária as tribulações, uma correria, um estresse. Nós devemos nos acalmar, né? Nós vivemos cansados. Então, se vivemos cansados, vamos querer descansar em demasia. Então, temos sempre o equilíbrio, mostrar ali que nós estamos propensos ao que viemos para esta encarnação. E voltar com o arado, buscar ali, plantar o bem, para que a gente possa colher no futuro. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever do bem cumprido. Então, tristeza, nós vivemos no planeta em momentos de minutos, né? Horas de felicidade, de momentos felizes. Então, a tristeza ela pode nos visitar, mas que nós não nos voltemos constantemente a ela, que a gente busque a alegria, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, nessa pandemia. A gente vê tantas situações difíceis que a gente fica triste, né? A gente se entristece com tudo isso. Mas nós devemos renovar o nosso pensamento, a nossa busca pelo bom ânimo, pela alegria. Ano novo, novo dia, nova oportunidade que Deus nos concede para que nós possamos, né, trilhar aí a nossa jornada. Esse ano foi realmente muito difícil, está sendo muito difícil, mas que nós possamos tirar algum proveito dessa situação. Ninguém vai sair ileso deste ano, né? Ele vai ser um marco nas nossas vidas. E nós temos que pensar e ver aí sempre o lado bom de todas as situações que passamos. Houveram momentos difíceis, com certeza, mas qual foi a lição que eu aprendi de tudo isso? Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Então, isso é bem oportuno, né? Buscar a harmonia. Nós estamos perante os nossos familiares, ou as pessoas com quem convivemos, ou as mais diversas pessoas, elas muitas vezes não nos entendem, porque cada espírito está num grau de evolução. E nós estamos nesse planeta com uma diversidade muito grande, porque são os momentos em que nós temos que passar para o mundo de regeneração. Então, tudo está se modificando. E as pessoas, elas podem não entender os nossos pontos de vista. Então, que nós tenhamos aí essa busca, né, dessa harmonia, tanto internamente quanto para com quem está ao nosso redor.
recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Então, como eu disse, existe aí o desconhecimento, né? Pela diversidade de espíritos que estão reunidos aqui no planeta Terra para esses momentos, né, de resgate final. Então, o desconhecimento, muitas vezes, a ignorância dessas pessoas é maior do que a maldade propriamente dita. Então, que nós tenhamos esse entendimento desses momentos. Não maldigas nem condenes. Nossa vida diária, ela está sendo bombardeada com muitas situações, né? Uma diversidade muito grande de situações. Não, nós devemos nos manter neutro nesta, para o nosso bem-estar. Não condenar, não tomar partido, né? Se ficar numa situação onde a gente vibre amorosamente por tudo, para que se acalme, esclareça e renove, e porque a gente entra numa vibração muito difícil e acarreta tudo isso, né? Um pensamento aqui, outro ali, da humanidade como um todo, se torna uma situação muito, né, complicada. Então, que nós tenhamos esse momento aí de reflexão para que a gente não entre nesse maldizer, nessa condenação, né? Enfim. Auxiliar e acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Então, essa luz pode ser ouvir alguém que esteja numa angústia, numa inquietude, né? Fazer brilhar ali um discernimento para as pessoas. Então, que nós sejamos esse que vai oferecer um sorriso, que vai oferecer um acalento, né? Para que as coisas se acalmem, né? Que nós possamos ouvir mais, porque nós queremos, quando alguém começa a nos falar algo, a gente está querendo sempre falar da gente. Então, que nós tenhamos esse momento de prece mental e escutar, né, aquele ali que esteja passando por uma angústia maior. Não te desanimes nem te desconsoles. Então, tenhamos o bom ânimo. Os momentos são difíceis, os bombardeios de notícias, de informações são muito grandes, mas nós temos que confiar. Nós não devemos nos amedrontar diante de toda a situação, né? Deus sabe o melhor caminho para nós. E nós viemos sabendo que iríamos passar por todas essas dificuldades, por tudo isso. Então, a prece, o evangelho, para que a gente consiga, né, não desanimar, né, não desistir aí do processo. Vemos também muitas situações de depressão, principalmente nos jovens, por todo, né, esse recolhimento, mas envolver sempre amorosamente, para que consigam também não desanimar e superar, né, esses processos depressivos, obsessivos, enfim. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio, no desencanto ou da indiferença. Então, novamente, né, reforçando a ideia do bom ânimo, sorrir para as situações, encontrar ali um bom olhar para esses momentos difíceis, para que a gente não entre em sintonia com aqueles espíritos que querem nos dificultar a vida, tornando, né, ali uma obsessão, um processo muito mais complicado, né? E as pessoas com quem estejam desencantadas pela vida, a indiferença, a nossa prece, né? Então, não podemos às vezes ajudar porque estamos no distanciamento social, mas que tenhamos ali a prece, né, por aqueles que passam por esses momentos tão difíceis. Não te esqueça de que Jesus jamais se desespera conosco.
Olha que lindo isto, né? O Mestre querido está sempre ali nos orientando através dos seus ensinamentos, né, das passagens de um modo geral, e ele não se desespera, nas passagens a gente sempre vê essa calmaria, principalmente conosco que estamos aí, né, trilhando a nossa evolução. E como que oculto ao nosso lado paciente e bondoso. Tá? Essas são as melhores qualidades. Ao nosso lado ele está sempre, né, nos auxiliando. Repete-nos de hora a hora, auxilia, ame e auxilia, sempre. Então, esse é o nosso objetivo, amar e auxiliar. E amar-nos também, porque nos amando, nós também seremos melhores para a gente conquistar a nossa perfeição. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Então, nós devemos, né, ele está ali conosco e ele aguarda que nós abríssemos a nossa porta para que ele possa entrar e nos indicar ainda mais, né, a nossa evolução. Do livro, então essa foi a mensagem de Emmanuel. Do livro Agenda Cristã, pelo Espírito de André Luiz, nós também temos algumas passagens que eu achei interessante para esse novo ano que tenhamos. A última mensagem chama Conclusões. Que a vida física é uma escola abençoada é insofismável, mas se você não se aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Então, se a gente não se destinar, se a gente não se propor a essa melhoria, e nada mais oportuno do que esse novo ano que se inicia, mas não com promessas que nós não vamos cumprir, né? Que a gente se empenhe, que tenha coragem, porque nada vai valer a pena. Por que nós reencarnamos nesses momentos tão difíceis, não é? Que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal. Então, assim, está em nossas mãos, se nós não nos dispusermos a livrar de toda a situação, nós somos responsáveis, né? Nós somos responsáveis. Que a felicidade eterna é realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, e é incontestável, contudo, que se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores, das esferas mais baixas, dentro delas perambulará indefinidamente. Então, os vícios que nós possamos ter, se a gente preservar nesses caminhos, que não vamos deixar de dizer, né, que eles são os prazeres fáceis, nós ficaremos aí indefinidamente. Que Deus está conosco em todas as circunstâncias, é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá seu espírito, nos domínios da intranquilidade e da sombra. Então, além de sermos responsáveis pela nossa situação, ter ali a confiança em Deus, né, em Jesus, nosso Mestre querido.
Então, era isso que eu gostaria, né, de passar para vocês hoje. Muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece e darmos um encerramento. Elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecidos pela oportunidade de estarmos esse ano colhendo frutos, de estarmos aprendendo um pouco mais. Que possamos, Senhor, continuarmos nesta caminhada do nosso progresso espiritual. Que tenhamos boa vontade para os trabalhos que virão, para esse novo ano, certos de que estamos sempre sendo acolheitados pelo Mestre querido. Que Deus, na sua infinita bondade, possa envolver a todos, amparando, protegendo, abençoando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Deus nos abençoe, que assim seja. Obrigada pela oportunidade. Desculpe, os nossos erros, mas nós estamos trabalhando sempre, dando o nosso melhor. Que tenhamos um bom início de ano, que sejamos felizes. Um abraço carinhoso.